Então, nós já estamos gravando a terceira aula, então, da nossa matéria de metafísica. Queria dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, uma vez mais, e aos nossos amigos e irmãos que também estarão assistindo esse vídeo no decorrer do tempo, né? Não sabemos até quando esse vídeo ficará disponível, mas sejam bem-vindos. Nós vamos começar, então, com uma oração. Pedir ao Luciano que nos aleve a Deus a oração para a gente começar a nossa aula, Luciano. Deus amado, nós te louvamos, adoramos o teu nome nessa noite. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Nossa finalidade aqui é aprender uma porção da tua palavra. Ó Pai, prepara os nossos corações, usa o nosso professor poderosamente. Fala conosco. Ó Pai, que essa noite seja uma noite produtiva. Por favor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós lhe oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, né? Nossa matéria é metafísica. Metafísica é um assunto bem complexo, a saber que ninguém chegou até hoje a uma conclusão sobre a metafísica, né? Só repetindo, reforçando aquilo que nós já dissemos na aula passada, que existe uma diferença entre física e metafísica, né? Então, a física ela vai se preocupar em dizer do que as coisas são feitas, do que a coisa é feita. Já a metafísica ela não vai se preocupar do que, no sentido de saber do que a coisa é feita, mas a metafísica ela se preocupa em querer saber o que a coisa é. Então, a metafísica ela tem por objetivo estudar o ser, o ente, né? Esse termo ente é bem que a ciência que estuda o ente é a ontologia. Então, o ente, qualquer coisa pode ser um ente. Esse celular aqui é um ente. Ó. Isso aqui eu quero saber como é que funciona. A física vai perguntar do que isso aqui é feito. Vou falar de plástico. A metafísica vai saber, mas o que está por trás deste plástico? O que esta coisa faz? O que ela é em si? O que está por trás daquilo que eu estou vendo? Embora o termo metafísica signifique aquilo que está após a física ou além da física, nós já explicamos aqui que esse termo foi um termo cunhado por Andrônico de Rhodes, lá que foi um dos últimos discípulos de Aristóteles, que juntou todos aqueles escritos de Aristóteles, os pergaminhos, todas aquelas inscrições, os estudos de Aristóteles, e ele colocou por natureza, né? Então, nós falamos aqui que o Aristóteles falou sobre física, falou sobre ética, falou sobre tanta coisa, mas tiveram alguns assuntos que não se enquadravam na questão física. E, por acaso, ele então colocou esses assuntos aqui, aqueles 14 escritos, ou livros, obras, que estão fora do assunto da física, então eles vão ficar após a física e foram chamados de metafísica. E, por acaso, a metafísica realmente ela estuda aquilo que está para além da física. Então veja que coisa interessante, parece até profético, né? Se fosse uma coisa espiritual, mas não sei se foi um acaso, um doce acaso, como diz um professor. Então, a física ela se preocupa em querer saber o que a coisa do que a coisa é feita, né? Já a metafísica se preocupa com a forma, né? Vai dizer o que aquela coisa é em si mesmo. Bom, eu deixei aqui, vou compartilhar com vocês uma tela, que é exatamente a tela que nós paramos na última aula. Estávamos fazendo essas perguntas, né, do que a metafísica se ocupa. Querendo abrir aqui. Pronto. Então, o que é uma coisa?
Então, a metafísica ela vai fazer algumas perguntas, né, como a filosofia em si. Tanto é que o Aristóteles chama a metafísica de a filosofia primeira. Ela é muito mais importante, segundo ele, você saber o que a coisa é, do que aquilo que qual o material da qual a coisa é feita. Então, algumas perguntas, né, que são investigadas na metafísica. E não foi só Aristóteles que começou com essa ideia de perguntar essas coisas que estão para além da física, né? Nós sabemos que os seus manuscritos foram, então, vamos dizer assim, foram colocados nessa ordem de após aquilo que está após a física, mas não foi ele o primeiro a pensar sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os pré-socráticos, né? Vamos dar um sprayzinho assim, só sobre informação rápida sobre eles, sobre algumas coisas importantes que eles tratavam, algumas concepções sobre exatamente essa investigação, principalmente das questões de Deus, né? Então, eles vão perguntar o que é uma coisa, o ente ou objeto. As coisas estão em permanente mudança ou elas permanecem idênticas? São perguntas que deve se fazer. Em que categorias podemos agrupar as coisas existentes? Então, você está observando uma coisa. Então, em que categoria você pode agrupar essas coisas? Quais são as formas de ser? De repente, uma coisa pode estar, ela é, questão de ser, ela pode estar em estado líquido, sólido e gasoso, né? A água, por exemplo, ela pode ser três coisas, né? Ela pode ser água, que é líquido, ela pode ser vapor e ela pode ser sólido, ela pode ser gelo. Então, se eu estiver observando uma pedra de gelo, daqui a pouco eu vou ver que essa pedra, se eu botar uma fonte de calor sobre essa pedra de gelo, eu posso perceber que essa coisa ela vai ser três, vou dizer substâncias, não, porque a substância é a mesma, mas ela vai ocupar três estados, né, de matéria diferente. Uma vez que eu estou observando aquela pedra de gelo, ela é sólida, e aquela fonte de calor incidindo sobre ela, daqui a pouquinho vai virar água, e daqui a pouco, quando derreter toda aquela pedra, aquela água vai começar a ser evaporada e vai se transformar em vapor. Então, em que categoria nós podemos agrupar essas coisas, né? E quais são as formas de ser? Como as propriedades de um objeto se relacionam com esse objeto? Até que ponto aquilo que eu estou vendo se relaciona com aquilo que o objeto é? Então, são perguntas que precisam de resposta. E quais as propriedades são essenciais ou acidentais a um objeto? Nós já falamos aqui que quando nós vemos assim, olhamos para alguma coisa, um homem, vamos olhar para o homem. Então, eu estou vendo um homem. Então, essencialmente, o que é aquele homem ali? Será que aquilo que eu estou vendo é a essência ou é apenas um acidente? Aí eu tenho um homem alto de 1,90 m, se eu colocar outro homem do lado dele, aí eu vou dizer, poxa, mas esse homem de 1,50 m é diferente do homem de 1,90 m? Olha, acidentalmente, o que é o acidente? É tudo aquilo que pode acontecer no ente, no objeto, ou no ente, né, no ser, que possa alterar a sua forma sem alterar a sua essência. Então, são definições que a gente tem que gravar bem. O que é essência e o que é forma. Então, nem sempre o fato de eu ter uma outra forma significa que eu vou ter uma outra essência. Não. Existem algumas coisas que, quando eu olho ela numa forma, e depois que ela sofre um acidente, ela pode até mudar a sua essência em certo aspecto. Por exemplo, quando você frita um ovo, você pega um ovo cru, coloca na frigideira, ele está cru. A essência é o ovo. Mas aí você causa um acidente ali. Entenda, o acidente é tudo aquilo que eu faço, é toda a ação que eu aplico em cima do ente,
que vai alterar a sua forma sem alterar a sua essência. O ovo vai ficar com uma característica diferente, mas ele não vai deixar de ser ovo. Em termos, né? Uma coisa que, comparando com a água, se eu derreter a pedra de gelo, e a pedra de gelo vai virar água, daqui a pouco eu continuo incidindo calor sobre ela, aquele vapor vai virar, aquela água vai virar vapor. Mas eu posso fazer aquele vapor se condensar, se transformar em água novamente, aquela água, eu congelar aquela água, que foi resultado da condensação, e voltar a ser gelo novamente. Agora, um ovo, quando você frita, nunca mais vai ser ovo cru. Concorda comigo? Então, é um caso diferente. Então, eu mudei a forma. Claro que as propriedades, vamos supor, vamos falar da questão nutricional do ovo, elas continuam a mesma. Mas nunca mais aquela gema pode ser uma gema mole, nem aquela clara voltar a ser aquele líquido que era viscoso, né? E quando que um objeto deixa de existir? Então, são perguntas que demandam respostas. Então, quem é que responde isso, irmãos? É a metafísica. O que é Deus? Quem é Deus? Será que Deus... Ele mora onde, Deus? Eu posso ver Deus? Então, são perguntas que precisam de resposta. O que é o livre-arbítrio? O que é tristeza? Eu consigo pegar a tristeza? Mas o que é a lágrima? A lágrima significa o quê quando eu vejo uma pessoa chorando? A lágrima é um sinal de que... Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia que a lágrima é como se fosse um sinal da alma entristecida, mas nem sempre a alma chora porque está triste. Tem pessoas que choram porque estão felizes, né? Então veja que é complicado isso daí. Mas, enfim, nós temos duas maneiras de entender a vida, né? Entender esse nosso chamado mundo físico. O mundo físico é aquele ambiente que, na filosofia, é chamado de devir. Devir é isso que você está vendo aí. O que você olha ao seu lado é o devir, né? Então, existem essas chamadas dicotomias ontológicas, né? São as duas propriedades do ser, ou em essência ou em existência. Até no final, se der tempo, nós vamos falar sobre o Jean-Paul Sartre, que ele vai falar exatamente sobre essa essência e existência. Se nós somos essência antes de ser existência, ou se somos existência antes de ser essência, né? Bem interessante. Então, a essência, no caso, na visão da essência, né? Ela é uma substância. Já na existência, é um acidente, porque ela é algo que vai se tornar uma outra forma. Na questão da essência, elas são universais, na existência são particulares. No caso da essência, são objetos concretos. Na existência, são objetos abstratos. Na essência, entra a questão do monismo. O monismo é aquela ideia de que as coisas são feitas de uma substância só. Monismo, tá? E no dualismo, que são feitas de duas substâncias. Tá bom? Nós vamos entender isso mais para frente. Aí vem o Jean-Paul Sartre, que eu estou falando aqui sobre essa questão de essência e existência, né? Esse camarada aí é muito inteligente, né? Ele é um dos filósofos mais recentes que nós tivemos. Ele morreu em 1980. Ele tem aquele famoso livro dele, O Ser e o Nada. Você pode baixar da internet de graça, né? O Ser e o Nada. E, segundo um professor, eu estava comentando com a Rosângela aqui antes de começar a aula, um professor dizia que o Jean-Paul Sartre, ele é um existencialista. Você sabe que a filosofia tiveram várias fases e várias naturezas, né, de conceber o mundo. E o Sartre, então, ele via a questão filosófica de forma existencialista.
E esse professor dizia que o Sartre, então, é o ateu que tinha vontade de ser Deus, né? É uma coisa bem dispensável. Você então é bem, tem esse defeito ocular aí, como o pessoal diz, ele frita o peixe olhando para o gato, né? Tá um olhinho para lá, outro para cá, né? Mas não o meça pela aparência, né? É uma capacidade tremenda o nome desse. E falava também com a Rosângela que ele manteve um relacionamento, né, conjugal com aquela Simone de Beauvoir, que é a mãe das feministas, por muitos anos. E ela também era existencialista, né? E os dois eram comunistas também, né? Bom, mas o que o Jean-Paul Sartre tem a ver com aquilo que nós estamos falando sobre essa questão de existencialista e essa questão de essência? Então vamos ver aqui. Para o filósofo francês Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, que ele é o principal representante do existencialismo, os modos de ser, agir e sentir de uma pessoa não estão inscritos numa essência prévia, antes mesmo da sua existência, mas surgem e se transformam na própria existência. O que ele está querendo dizer aqui? Entenda existência e essência. Ele está querendo dizer o seguinte, que a essência, que é aquilo que nós vamos dizer aqui, que nós somos, ela não existe antes da gente existir, né? O que vai existir primeiro, nós primeiro temos que existir, para depois vir essa essência. Então, essa minha maneira de ser, essa minha maneira de agir, toda essa minha cosmovisão, a maneira de ver o mundo, de enfrentar as coisas, né? Então, ele vai dizer que tudo isso só vem depois que eu existo. E toda essa maneira de eu ser, de sentir, né, são atributos, são qualificações na minha vida que eu vou receber, que eu vou aprender, de acordo com o passar do tempo na minha existência. Então, eu não era antes de existir, eu só passei a ser depois que existi. Já nós vamos falar daqui a pouquinho, mas só adiantando, ele já vai dizer que com relação a um móvel, por exemplo, você vai criar uma cadeira. É diferente um ser humano de uma cadeira, porque a cadeira, quando você antes da cadeira existir, você já concebe essa cadeira, se você for um marceneiro, não é marceneiro, um carpinteiro, não, marceneiro, é marceneiro que faz. Ou alguém que trabalha aí com metalurgia, com serralheria, né, fazer um móvel de ferro. Antes de você fazer o móvel, antes que ele exista, você já concebeu ele na sua mente. Então, na sua mente, essencialmente, ele já existe. Mas existe subjetivamente, né? Ele existe como ideia, mas não existe de forma concreta. Então, essência para ele, exatamente, é aquilo que a coisa é. E nós não estamos estudando exatamente sobre isso, a metafísica não vai estudar aquilo que a coisa é. Então, você veja que uma coisa ela pode ser mesmo antes dela existir. Porque eu sou o carpinteiro, o marceneiro, desculpe, eu quero fazer uma mesa não existe ainda, mas eu tenho um monte de tábuas ali jogadas, caibro. Eu falo assim, ó, já sei, a mesa já está na minha cabeça. De repente, eu não faço nenhum projeto. Alguns fazem, né? Colocam as medidas, tudo, faz um projetinho. Mas vamos supor que eu não queira fazer. Eu falo assim, não, já está na minha cabeça. Eu conheço lá em Santa Catarina, eu trabalhava na Marinha e fazia vistoria. Eu trabalho na Capitania dos Portos. É uma natureza completamente diferente de trabalho da Marinha, né? Eu trabalhei embarcado, que é uma coisa totalmente diferente, e trabalhei na área da capitania, que trabalha com legislação e vistoria de embarcações, as coisas todas. Então, lá em Santa Catarina, irmãos, tem uns descendentes de açorianos que vieram de Portugal, lá da Ilha dos Açores, e habitaram ali naquela região todinha, desde Florianópolis até ali, quase o
um pouquinho para cima de Itajaí, ali, Vila Velha, né? E o que aconteceu? Qual que era a principal ocupação do açoriano? Era pescadores, porque na ilha não tem nada, é uma ilha vulcânica. E o que eles faziam? Eles constroem barcos. Mas pensa nos barcos, tem barco pequeno e tem uns barcos grandes, 25 metros, de umas traineiras. Irmãos, pasmem vocês, eu não acreditava se não me contasse. Tem construtor de barco lá que aprendeu do avô, que aprendeu do pai, que aprendeu de não sei quem, passar de pai para filho. Eles constroem uma embarcação dessa perfeita, sem projeto, fazendo aquelas cavernas, né? As cavernas tipo um esqueleto, nas medidas certinhas, já está na cabeça. Eu até perguntei uma certa vez, mas vem cá, rapaz, como é que você faz? Cadê o projeto disso? Ele faz assim, está tudo aqui. E não dá conta de encomenda de barcos lá. Então, veja, nós estamos falando da metafísica, ela trabalha com o ser enquanto ser. Mas aí o Sartre, que é um existencialista, nós vamos ver muito choque de metafísica com outros pensamentos. Um filósofo geralmente não concorda com o outro, tá? É raro você ver alguns assim que concordam. Eles podem concordar ou pegar a ideia primeira de alguns, mas no final sempre vai destoar em outro aspecto. Então, é bem interessante essa fala do Jean-Paul Sartre. Com relação, então, ao ser humano, nós só seremos depois que existirmos. E eu não estou querendo aqui dar base bíblica para o Sartre, não, mas é interessante, irmãos, porque a Bíblia fala que crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens, né? E esse termo mesmo é utilizado ali para Samuel, quando ele estava morando lá em Siló, dentro daquele tabernáculo onde os filhos de Eli se corrompiam, e a Bíblia diz que Deus queria matar aqueles dois, né, porque eram abomináveis diante do Senhor, comiam o que não deveriam comer, se prostituíam na porta do tabernáculo, e a Bíblia diz que o Senhor queria matá-los. E logo em seguida diz assim, mas Samuel crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, né? Até aquela questão, não sei se foi aqui nessa turma aqui que eu falei que aquela questão de que o homem é fruto do meio, né, do Max Weber, que o homem é fruto do meio, fica meio balançado, né? Se fosse assim, todo mundo que mora em comunidade seria traficante, não é, né? Então, não é muito certo isso aí. Claro que as más conversações corrompem os bons costumes, isso é bíblico. Mas dizer que todo mundo vai ser, não. Então quando ele está dizendo aqui que o homem só vai ser depois que ele nasce, é porque ele é um existencialista, com o passar do tempo, com aquela aquisição de conhecimentos, de experiência, de empiria, das coisas que vai vivendo, ele vai se tornando alguém. O Kierkegaard também vai falar sobre isso, ele é bem anterior, já do século XVIII, né? Soren Kierkegaard, que é um existencialista também, ele vai falar também que esse homem o homem vive em constante conflito, né? Ele chega um momento da vida dele que ele é muito inquirido e ele é cobrado, e o que esse homem quer é liberdade. Então, essa liberdade que esse homem tem vai acabar trazendo um problema para ele, porque ele tem que tomar decisões na vida dele. E essa decisão na vida dele pode ser prejudicial. E ele coloca 3 vias de escolha que o homem pode fazer nessa escolha de quem ele quer ser. Ele fala do homem... o primeiro é o homem estético, né? O homem estético é aquele que não está nem aí para nada, o negócio é gozar a vida aqui agora, o negócio é enfiar o pé na jaca mesmo, é sentir prazer não importa de que maneira, é gastar tudo o dinheiro. E a gente convive com pessoas assim, né? São pessoas aquelas que você fala, rapaz, se fosse você, economizava. Não, tem que gastar agora mesmo, porque amanhã eu vou morrer, o que vai ser? Vou deixar para todo mundo aí? Não, vou gastar mesmo. Então, esse pensamento, ele sempre existiu, né? É aquela pessoa que não pensa no outro, farinha pouca, meu pirão primeiro, meu negócio aqui vou encher a cara mesmo, que hoje é segunda sem lei, né? Estou falando de coisa que a gente já viu, né? Então, esse é um homem estético. Mas aí tem uma segunda via,
não necessariamente que isso possa ser um processo de evolução desse homem, né? Mas são escolhas que essa pessoa vem a fazer. O outro homem, então, seria um homem estético. O que é um homem estético? É aquele que já pôs o pé no freio e falou, opa, tem o amanhã, tem aqui o meu próximo, se eu fizer isso aqui, eu vou prejudicar meu próximo, é melhor guardar um dinheiro que eu tenho que aplicar isso amanhã. Então, o estético, ele já é mais dominado pela moral, vamos dizer assim, né? Ele já tem mais uma visão mais equilibrada, né? Ele já coloca parâmetro nas coisas que ele vai fazer. Ele, quando bebe, ele não vai ficar embriagado, diferente do outro que quer se drogar, quer usar bebida, fazer um monte de coisa errada, porque o prazer é o que importa. Ele é um hedonista. Então tem o estético, tem o ético e vem o terceiro, que esse é tipo assim, como na visão do Kierkegaard, seria o ápice da evolução desse existencialismo do homem, que seria o homem religioso. O que é o homem religioso? É aquele que busca... Porque o Kierkegaard é evangélico, tá? É um filósofo evangélico, é um filósofo cristão. Então ele vai dizer que esse homem religioso seria assim o top, que é esse que não é mais... Ele já, de repente, passou pela fase do estético, ele tornou-se ético, e agora ele é um religioso. Então ele entendeu que a nossa vida realmente é uma vida de escolhas, é uma vida difícil, e se a gente não pedir ajuda para Deus ou buscar essa ajuda num plano superior, né? Não necessariamente a pessoa possa ser um cristão, mas buscar na divindade, cada um, né, que não seja evangélico, seja